Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma questão do nosso verão jurídico esquenta para aprovação. E dessa vez vai ser em direito penal. Vamos lá. O artigo 234 do Código Penal, em seu caput, traz o delito de escrito ou objeto obsceno. Só que, vamos lá, cuja descrição típica é a seguinte: o que seria a descrição dessa tipicidade de objeto obsceno ou então desse escrito? Fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob a sua guarda para fim de comércio, de distribuição ou de exposição pública, escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno. O preceito secundário do tipo comina a pena de 6 meses a 2 anos ou multa. Nesse sentido, numa interpretação atenta aos princípios que limitam e informam o direito penal, é correto afirmar que o referido delito. Aí eu venho para as alternativas. Dica para vocês. Quando eu ler a questão, eu sempre marco o assunto dela e marco o comando dela. Exemplo, aqui no nosso assunto é princípios, certo? E o comando é o que é correto quanto aos princípios do direito penal em relação àquele objeto obsceno, tá? Então, eu tenho que estar atento ao comando, eu marco o assunto e marco o que a questão quer. Letra A. Não ofende o princípio da legalidade, pois o princípio em comento apenas veda a retroatividade maligna da lei penal, o que não foi o caso narrado. B. Ofende o princípio da legalidade, pois não há definição do que se considera obsceno para fins de delimitação da incidência da norma penal incriminadora. C. Está acorde com o princípio da adequação social, devendo a conduta ser considerada típica, haja vista o fato de subsumir-se ao tipo penal incriminador, não importando o fato de ser socialmente adequado. E, por último, fala do princípio da conjunção, tá? 5 minutinhos, pausa o vídeo e responde essa questão. Beleza. Retornando, você pausou, já respondeu, a gente vai comentar ela. Essa questão, ela está relacionada, gente, ao artigo 234, tá? E aí a gente vai ter que estar atento aos princípios do Código Penal, que vem muito em concurso, prova da OAB, vem em questões jurídicas, e aí vai numa fundamentação também de uma peça. Então, os princípios da legalidade, da adequação social, da conjunção, para poder responder corretamente essa questão, tá? Vamos lá. Eu preciso entender que existem alguns princípios, como o da legalidade. O da legalidade, ele está previsto lá no artigo 5º da Constituição Federal, que a gente viu numa questão anterior, inclusive. Mas ele se destrincha em outros, como taxatividade, o da reserva legal e o da anterioridade, ok? Beleza. O item A está errado. Por que ele está errado? Esse princípio da legalidade não se restringe apenas em vedar retroatividade, tá? Ele não é só para isso, ele não funciona só nisso. A legalidade também precisa que o tipo penal ele seja taxativo, que venha explícito, venha claro, né? Esse tipo, a conduta tipificada, tá? Portanto, essa letra A, ela está errada, porque eu não posso restringir o princípio da legalidade apenas, olha só, apenas a questão da retroatividade. Opção B. O princípio da legalidade exige que a lei defina claramente o que é considerado crime, o que não ocorre lá no 234 do Código Penal, gente. Portanto, a nossa alternativa correta é a B, já que ela deixa bem explicada ali a lacuna que tem no princípio da legalidade, nesse artigo do Código Penal, tá? Já que a legalidade ela também inclui a taxatividade, a reserva legal e a anterioridade, beleza? Item C está errado.
Por que está errado? Vamos lá. O princípio da adequação social exclui do âmbito penal, meus amores, as condutas que, embora formalmente típicas, são socialmente aceitas e não ofendem significativamente os bens jurídicos protegidos. Vamos para o exemplo de injúria, né? Duas pessoas discutindo, e aí uma vira para outra e fala sua chata, sua horrorosa. Tá, palavras que, a certo modo, no nosso Código Penal, não levaria a um crime de injúria, porque é socialmente aceito. Então, existe um limite em que a sociedade aceita ou não aquela conduta, que é típica. E não é o caso. Por quê? Nessa situação aqui, a pergunta não está relacionada, o comando dessa pergunta não está relacionado à aceitação social. Não tem nada a ver isso aqui. Vamos ler a alternativa C. Está acorde com o princípio da adequação social, devendo a conduta ser considerada típica, haja vista o fato subsumir-se a tipo penal incriminador, não importando o fato de ser socialmente adequada. Não é isso que a gente está vendo aqui no comando dessa questão, porque o 234 ele não vem falar do que é socialmente adequado ou não. Em nenhum momento a gente vê isso aí no 234. O que a gente enxerga é que não fica claro o que é um objeto obsceno, tá? E na alternativa D, ela está errada porque o princípio da conjunção se refere à absorção de um crime por outro, quando uma mesma conduta constitui dois crimes, um sendo meio necessário, gente, ou uma fase normal, tá? De preparação ou da execução do outro. Tá? E não tem nada a ver com a aceitação da conduta, não tem nada a ver com o que a nossa questão estava pedindo. O cara vai assaltar uma casa, tá? Ele comete ali a conduta ali do roubo. E para isso ele precisou quebrar a porta, tá? Ele quebrou. Então nós tivemos duas condutas, e aí uma que vai ser aceita, tá? A outra foi consequência, a outra fez parte da preparação ou da execução desse ato de roubo, tá bom? Então, é um caso de conjunção, quando eu tenho uma conduta necessária para execução ou faz parte daquele outro delito. E aí se absolve um dos fatos típicos pelo outro, tá? Portanto, nossa alternativa certa é a alternativa B, tá? E ela vem tratando da falta, da lacuna que se tem do que não é definido como objeto obsceno. Beleza? Beijo!